Jung tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou falar na íntegra, mas ele quer dizer o seguinte: difícil é abrir a porta para entrar aqui dentro. Para sair é fácil, difícil é entrar. Falando sobre antropologia da mulher, feminino ancestral, círculos de mulheres, eu quero começar entrando nessa temática, parafraseando mesmo um texto de uma antropóloga que eu sou, assim, encantada com o trabalho dela, a Marija Gimbutas. Tem uma obra dela que eu gosto bastante, que é A Linguagem da Deusa, em que ela fala algo que eu acredito ser muito importante a gente relembrar quando nós estamos falando sobre antropologia da mulher. Abre aspas. No início era a mãe. Certamente as origens do ser humano já datam há muito. O nosso mais antigo antepassado, Homo sapiens, data de há cerca de 200 mil anos, mas calcula-se que o papel do feminino já tinha um lugar muito antes. Fecha aspas. De fato, gente, o que a Maria Gimbutas, ela traduz, é um livro bem complexo, tem um conteúdo que a gente falaria aqui muito tempo a respeito disso, mas trazendo uma síntese para essa fala dela e outras pesquisas que eu vou trazer um pouquinho aqui hoje também, para os primeiros povos, tudo era criado através do feminino. A deusa era quem permitia que a vida acontecesse ou não. O masculino, na visão desses povos, ele não tinha uma capacidade criativa, nem sequer ajudava na procriação. O masculino, na visão desses povos, fazia parte do todo, mas não ajudava nesse processo todo. E por essa razão, a maioria dos mitos pré-helênicos da criação, que dão início a diversas famílias mitológicas, são iniciados através de uma grande deusa, né, que tinha o poder de autogerar a vida. A gente pode trazer aqui uma deusa, por exemplo, Eurínome, que é uma deusa pré-helênica grega, que ela, eis que ela nasce, né, separa o céu da terra, né, cria tudo, e aí então ela, dançando, ela traz o vento norte, que é uma serpente, né, que é Ophion, e ela celebra a vida, faz amor, e aí o mundo vem desse lugar todo. Tem todo, é um mito muito maior que isso, mas eu não vou me aprofundar aqui hoje. E é interessante porque, de acordo com Darwin, no seu livro A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, é um livro de mais ou menos, eu acho que é de 1871, é um livro bem antigo. Ele fala, né, eu vou traduzir aqui, né, um texto, porque é muito complexo também falar desse conteúdo, que desde o início o princípio feminino foi primordial. E no nosso planeta Terra, há mais de 2 bilhões e meio de anos, somente existiu o quê? Um vasto oceano feminino, aonde todas as formas de vida orgânica se reproduziam de que maneira? Vocês sabem? É uma palavra um pouquinho difícil, eu até anotei aqui para ler, tá? Partenogeneticamente. Partenogeneticamente. Para quem é biólogo aí sabe, ou outras pessoas também, não era uma palavra comum, não é uma palavra comum no meu vocabulário. O que significa essa forma, né, de reprodução nesse oceano? É uma forma assexual de reprodução encontrada na fêmea, onde o crescimento e a evolução de um embrião ocorrem sem a fertilização de um macho. Essas são hipóteses que eu estou trazendo aqui para falar sobre a antropologia da mulher. Ainda eu quero citar mais uma obra, que é a grande Mãe Cósmica,
da Mônica, eu não sei como se soletra, tá? É S-J-O-O, tá? E da Bárbara Mor. Ela fala o seguinte, abre aspas, né? Elas falam o seguinte: a biologia não é destino, mas tal como o mar é um início. Pelo menos os primeiros 200 mil anos de vida humana na Terra, os mistérios da biologia feminina dominaram as religiões humanas e o seu pensamento artístico, assim como a sua organização social. As primeiras imagens humanas encontradas até a data são figuras denominadas Vênus, encontradas nos vestígios da era paleolítica superior, mais ou menos 35 mil anos a 10 mil anos, né, antes da era comum ou antes de Cristo, né, representando imagens mágicas do misterioso poder da fêmea para criar a vida dentro de si própria e de se sustentar, tá? Então, aqui eu trouxe, né, três citações que eu considero muito importante, falando sobre a antropologia da mulher e o feminino ancestral. E aqui a gente pode constatar essa importância do feminino desde o início. Não somente a partir das origens humanas, como também nas origens biológicas, nas origens arqueológicas e etnográficas do nosso planeta. A Marija Gimbutas, em 1989, ela defendeu firmemente a hipótese de que existiu uma sociedade matrifocal e que dentro dessa sociedade matrifocal havia um culto à grande deusa que era venerada por ambos os sexos. Tá? Claro que muitos antropólogos discordam da Marija Gimbutas, mas eu gosto bastante. E fazendo uma leitura de outros autores, como o próprio Eric Newman, né, que é um psicólogo, que é um analista que segue a teoria junguiana e que ele pesquisou com profundidade o arquétipo da Grande Mãe na sua obra A Grande Mãe, é com certeza a mais polêmica, inclusive, de todas esses livros que eu citei até agora, mas também a forma mais completa sobre essa forma de manifestação do feminino nos aspectos elementar e de transformação. Então, eu desejo de coração, né, que a gente possa ler esses autores para que a gente possa ativar a nossa memória atávica, né, sobre essas origens, assim como trazer para a nossa vida ferramentas terapêuticas com as quais a gente pode reencontrar o nosso poder primordial feminino. Aonde está esse arquétipo? E como a gente pode acordar essa deusa interior que reside dentro de cada uma de nós? E quando a gente faz isso, procurar definir, assim, de alguma maneira, um modo terapêutico, um modus operandi de sarar, curar essas feridas e realmente dar origem a uma nova era em que a gente reencontra o nosso poder interior e esse esplendor feminino, tá? Isso tem a ver com o tema antropologia da mulher e a importância desse conteúdo ser abordado dentro dos círculos de mulheres, assim como é abordado dentro da formação de guardiãs de círculos de mulheres. E por que eu trouxe esse tema também? Eu tenho passado a minha vida investigando esses chamados estudos femininos, escrevendo sobre as mulheres, buscando sempre enaltecer os seus feitos,
e tentando de alguma maneira reescrever essa história, trazendo essas heroínas, né? Introduzindo tudo aquilo que passo a passo eu vou descobrindo de alguma maneira. Isso está muito, é uma marca registrada do meu trabalho. E esses estudos, né, o meu grande interesse pelo tema das mulheres e pelo seu papel no mundo, reforçavam e reforçam a cada momento a minha convicção de que nós estávamos e nós estamos num bom caminho, num momento de renascimento das nossas capacidades, das nossas forças, das nossas grandes empresas, no sentido de empreendimento, nas inauditas, né, aquilo que nunca foi dito, que a gente nunca ouviu falar, maravilha, sim, do feminino, da mulher, de um conhecimento cada vez mais rico, maior e mais poderoso de nós mesmas. Isso é muito importante. Sim, eu li e eu continuo a ler as grandes teóricas, né, do feminismo. Pesquisava, eu continuo a pesquisar os feitos das nossas antepassadas e, principalmente, eu me maravilho mesmo e continuo a me maravilhar, né, com essa resistência feminina, com essa capacidade inventiva que a gente tem, com essa fortaleza depois de milhares de anos de patriarcado. Né? Então, escritoras, antropólogas, filósofas, jornalistas hoje fazem-se ouvir, colocando essas questões ligadas à imposição do patriarcado. Mas tem uma questão importante aqui. O que falta, então, a nós mulheres? O que ainda nos atormenta? O que vocês acham que nos atormenta tanto? Então, vou lá, eu, né, mais uma vez, me atrever. Eu atrevo-me a dizer, a responder que as mulheres, nós mulheres, depois de tantas batalhas, depois de termos conquistado a nossa independência, o nosso direito à felicidade, o nosso direito ao lazer, o nosso direito à escolha do rumo das nossas vidas, a gente precisa revigorar, a gente precisa construir a nossa base, a nossa arquitetura mental, a história do nosso eu profundo e da nossa essência. Ou seja, os atributos que fazem parte da nossa existência, da nossa memória pessoal e coletiva, de cada marca genética que contém e que compõe a nossa forma, o nosso conteúdo. É urgente, ao meu ver, a gente aprender a reconhecer as nossas matrizes, as nossas raízes, o espaço cósmico e ancestral a partir do qual a gente é criada. A gente passa hoje, nós mulheres, por profundas dúvidas sobre o nosso papel verdadeiro existencial, por causa de tanta cobrança, de tanta autocobrança. E existe uma falta de resposta frequentemente que deixa a gente sempre à beira do quê? De grandes crises, tanto físicas, né, quanto psicológicas, porque surgem o quê? As patologias. Vamos lá, gente. Manter o nosso equilíbrio como mulheres, no mundo das mulheres e dos homens, esse papel que a gente tem que desempenhar numa tentativa, muitas vezes inconsciente, de contrabalancear o feminino e o masculino interno, é um desafio muito grande. E isso traz para a gente, isso revela na sociedade, isso eu posso falar, porque eu atendo, né, em psicoterapia, eu atendo grupos, eu tenho várias formações e tem vários grupos, né, traz muito sofrimento na nossa sociedade, que, na minha opinião, a gente
precisa aprender agora a enfrentar de uma forma construtiva. Lembrando que uma vez que as mulheres não estão mais satisfeitas ou não estão ainda satisfeitas e se encontram nesse processo de profunda e constante evolução, é importante a gente olhar para a nossa antropologia, para essas autoras ou esses autores que eu citei no começo, a gente ler, a gente se questionar, mas a gente ter muito cuidado também com a nossa autocobrança. Gente, na verdade, ainda no século XXI, não é fácil ser mulher que afirma os seus direitos no mundo de homens, que utiliza numa linguagem, né, que utiliza uma linguagem de homens, quando ela sente e compreende o mundo como uma mulher, através dos valores femininos. Então, pensa bem, o que seria a nossa vida se, em vez de querermos ser iguais a eles, né, porque é isso que a gente acontece muito, fôssemos aprender primeiro um ponto fundamental que não nos cruza a mente muitas vezes. Quem nós somos na realidade? Aonde está esse feminino ancestral? Né? No nosso âmago, de verdade, o que é ser uma mulher? Que construção social é essa hoje que a gente tem que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa profissional, boa não, né? Uma excelente. Em tudo. E tudo isso a gente tem que fazer com excelência. A gente não se permite errar, a gente não se permite abrir mão. É tão desafiador. A Clarissa, ela tem uma fala que eu gosto bastante sobre a alma feminina. Eu não vou falar na íntegra, tá? Mas eu vou falar mais ou menos o que ela quer dizer com isso. A Clarissa, ela fala o seguinte, a Clarissa Píncola. Ela fala que as questões da alma feminina, elas não podem ser tratadas tentando esculpi-las de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível moldá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para todos aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não. Foi isso o que já provocou a transformação de milhares de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais, né, nessa luta por um lugar diferente. Na verdade, a nossa meta precisa ser a recuperação e o resgate da boa e bela forma psíquica natural da mulher. Na realidade, esse é o ponto fundamental da nossa caminhada, é aprender que nós somos de verdade, depois de milhares de anos de patriarcado, que alternaram, né, a nossa essência primordial, e o que levou à nossa submissão, o que eu chamaria de inconscientemente consentida, de alguma maneira. Por que eu estou falando isso? Vamos lembrar de uma coisa, é verdade que os homens e o patriarcado tiveram uma grande parte de responsabilidade nesse processo. Mas chegou a hora da gente sair do papel de, eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Por favor, princesinhas frágeis e indefesas. Eu não gostaria, nesse exato momento da evolução da humanidade, de colocar os homens, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, maridos e filhos, o tempo todo no papel do barba azul da nossa existência. Eu já vivenciei situações super dramáticas na minha vida que me colocaram, sim, perante a violência masculina, verbal. E eu sei, eu nunca passei nenhuma violência física, mas passei por inúmeras situações de violência verbal, de manipulação. Mas eu sei o quanto é difícil sair desse lugar. Mas sei também, e eu só posso falar aqui da minha experiência de terapeuta e da minha experiência como mulher, de que modo a gente também fica no papel de vítima, né? A gente evita muitas vezes assumir a responsabilidade. E é uma dinâmica que chega aqui, que a psicoterapia explica muito, né? Aonde tem uma vítima, o seu carrasco não está longe.
É quase como uma lei da natureza que, né, que precisa preencher um vazio. Tá? Então, na psicopatologia, a gente pode chamar isso de um comportamento até masoquista e sádico, lembrando que cada caso é um caso, né? Os dois estão sempre associados. É uma forma de comportamento, muitas vezes herdado da onde, né? Para explicar um pouquinho da nossa infância, quando a gente ainda estava dependente dos adultos, principalmente da mãe, para sobreviver. E nos casos extremos, esse tipo de relacionamento, ele se desenvolve sim no seio da família disfuncional, aonde as crianças não são devidamente respeitadas, amadas e protegidas. Então, aonde tem uma dinâmica, né? Essa dinâmica que a gente fala, né? De alguma maneira, vamos lá, que precisa preencher um vazio, né? Onde tem uma vítima, tem um carrasco. Se a gente pesquisar a história, a jornada heróica dessa pessoa, ela provavelmente carrega aí ah, dentro de si uma criança que não foi amada, uma criança que não foi respeitada e uma criança que não foi protegida, tá? Mas, como adultos, a gente é livre para agir como seres responsáveis, né? E aqui a gente é livre mesmo, né? A não ser que a gente viva, né, no Afeganistão, né? Ou em algum país similar, que tem muitas mulheres ainda no mundo que não são livres, como a gente é aqui no Brasil, por exemplo. Então, existe essa possibilidade da gente se libertar desse comportamento de vítima. E para isso, a gente precisa, antes de mais nada, tomar consciência de quem a gente é, desenvolver a nossa autoestima e a confiança em nós próprias. Então, a gente volta ao mesmo ponto, a gente precisa nos encontrar com mulheres e descobrir quem se esconde dentro de nós, porque a gente só vai encontrar isso nas relações. Por isso que os círculos são fundamentais, por isso que os grupos de apoio são fundamentais, por isso que os trabalhos, mesmo que sejam online hoje, são fundamentais. Por isso que cada vez mais, né, tem muita gente sendo muito sarcástico com os movimentos do sagrado feminino, sabe? Eu fico muito compadecida, respeito a opinião de cada um, mas das pessoas não conseguirem entender que alguma coisa está fazendo, mesmo que seja um movimento que está lá ainda, exigindo algo da mulher, ainda está fazendo alguma coisa, as mulheres estão se encontrando. Nós estamos aprendendo, e para aprender, a gente precisa ir lá, sim, olhar para essas antropólogas, olhar para esses psicólogos que trazem essa visão dos arquétipos, como o Eric Newman, pesquisar lá nas constelações familiares. Gente, chegou o momento da gente se diferenciar e da gente demonstrar valores e comportamentos específicos desse espaço, desse arquétipo que a gente encontra lá na Grande Mãe. Nós mulheres, literalmente, ainda não descobrimos o nosso verdadeiro poder, porque o nosso poder ainda está muito associado à Mulher Maravilha, e não é esse lugar é péssimo, esse arquétipo é péssimo, esse arquétipo, ele é destruidor, ele destrói, muitas mulheres estão tendo muitos problemas de tireoide por causa desse arquétipo, né? Eu fui uma delas, que é fazer, 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 fazer. Ser reconhecida, reconhecida. Todo mundo precisa de reconhecimento. Mas a sociedade, né, é desafiador. As mulheres que ainda não descobriram o seu poder e que ainda estão à espera do quê? Do quê, gente? Do príncipe encantado, que as venha salvar. A gente precisa acordar das nossas ilusões e descobrir que tem um poder aqui dentro, que não é sobre o outro, é para nós, né? As poderosas, as combatentes, as
vitoriosas precisam regar também o coração, sair da aridez mental, da intelectualização como a única forma de existir no mundo, sendo que nós mulheres temos essa potência intuitiva. A gente precisa sair dessa corrida pela eficácia. Ai, gente, eu sou uma delas. E pela perfeição. A nossa tarefa hoje, gente, é a de reequilibrar com consciência essa poderosa beleza do feminino e reencontrar o poder da nossa deusa interior. É fundamental olhar para tudo isso, né? E eu tenho certeza de que cada vez mais as mulheres vão dar a luz a si próprias, em consciência. Mas para isso acontecer, o que é necessário? São milhares de mulheres que eu encontro buscando uma resposta. Jung tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou falar na íntegra, mas ele quer dizer o seguinte: difícil é abrir a porta para entrar aqui dentro. Para sair é fácil, difícil é entrar. E é essa porta que eu quero abrir com esses encontros. Eu não quero ser arrogante com isso. Se eu estiver sendo, eu sinto muito, mas a minha experiência com mulheres e a minha experiência de vida, ela é talvez a maior medicina que eu posso trazer para cá, tá? Então é necessário que a gente se encontre aqui dentro, mas é necessário que a gente se encontre com outras mulheres que já passaram por essa caminhada interior. E a gente precisa de mulheres na liderança de círculos de mulheres, guardiãs que estejam realmente preocupadas com essa porta interna, com esse lugar interno. Uma mulher empoderada do seu arquétipo selvagem, ela certamente ia precisar de muito menos medicação. Ela certamente ia reconquistar esse lugar de um mundo melhor. Que, ao meu ver, na minha hipótese, eu não sou formada em ciências políticas, então não é um achismo, mas é uma hipótese. Se nós mulheres realmente tomarmos posse desse lugar, com muito respeito à diversidade, com muito respeito a tudo que está no mundo, a todas as formas de expressão, de escolha, é um bom começo para um mundo melhor.